Olá, furiosos! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ministério em Fúria. Se você não me conhece, prazer. Meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica e hoje eu vim falar sobre aspectos sistêmicos, sobre essa treta que tá rolando dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tenho meu lugar de fala, sou nascida, crescida e forjada na Igreja do Evangelho Quadrangular, 46 anos de igreja. E, como terapeuta, eu me vejo na obrigação de falar sobre o assunto. Por quê? Porque eu tenho mentoria para pastores, eu atendo liderança, crente de muita data, e por ser quadrangular, né? Se você não é pastor e não é quadrangular, talvez esse vídeo não seja tão interessante assim. Mas se você gosta de aprender, se você gosta de uma fofoca, e se você quer aprender com o erro da Igreja Evangélica Quadrangular, para você não cometer isso na tua vida, você é meu convidado de honra para sentar e ficar. Já aviso que o vídeo vai ser longo, dá o like, né? Deixa o like aí, vamos equilibrar as nossas trocas. E eu quero abordar 3 aspectos básicos nesse vídeo / aula. Sistemicamente falando, onde estão os erros dessa treta? Segundo, como diminuir os danos dessa treta toda? Terceiro, tem alguma forma de se blindar para não acontecer o que pode vir a acontecer com quem está envolvido nessa treta? Bom, se você não sabe do que se trata, a Igreja do Evangelho Quadrangular é liderada há muitos anos pelo mesmo presidente, o senhor Mário de Oliveira, né? E recentemente houve uma divisão dentro da igreja, onde alguns pastores começaram a se filiar a Foursquare, ou a Igreja Global. E quando isso começou, a primeira vez que eu vi, inclusive, foi através do Instagram de um sujeito chamado Leonardo, eu não me lembro. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Tem um vídeo com o Mário na capa e tem um outro vídeo que eu não sei, eu vou deixar na legenda aqui para vocês assistirem esse vídeo. Esse cara, ele começou a falar sobre essa mudança, sobre essa separação, os motivos pelos quais as pessoas estavam insatisfeitas e blá, 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 blá. Então, uma das coisas que eu falei naquele vídeo foi, gente, o sujeito está fazendo a coisa certa, da forma errada, com a intensidade errada. Quem vai pagar? A saúde dele vai pagar, a família dele vai pagar, sempre paga, tá? Por quê? Sistemicamente falando, nós fazemos parte de vários sistemas. Então, começa tudo no sistema familiar, e aí o que se aplica num sistema familiar, a gente vai aplicar para todos os outros. Se você me segue, você já ouviu eu falar isso 700 vezes. Agora vai ser a 701, entendeu? Então, quando você está em um sistema, você precisa obedecer uma ordem hierárquica. E você precisa obedecer o pertencimento, ou seja, todos que estão dentro desse sistema, eles fazem parte desse sistema. E eles têm um lugar de existência e um lugar certo. Não é qualquer lugar. Assim como no sistema da família, sistema familiar. Se você funciona como pai do teu pai, como mãe da tua mãe, como filha do teu marido, filho do teu marido, ou como esposa da tua mãe, do teu pai, isso vai causar um problema sistêmico e você vai adoecer, as emoções da sua geração vão adoecer, tá? Então, olhando de forma sistêmica a igreja, quando nós vemos uma divisão, a divisão em geral, ela é ruim. Na verdade, a divisão, ela deve ser esperada. Por quê? Quando algo cresce ou quando algo não adoece, precisa ter uma divisão. Se você tem um câncer, o que você faz? Você vai lá, opera, tira o câncer. Se você é um bebê, tá ali há 9 meses na barriga da tua mãe, o que acontece? Tem que fazer o parto e você tem que sair. Então, eu sempre ensino esse princípio que quando você tem um liderado, o esperado é que quanto mais esse seu liderado cresça, quanto mais esse líder dentro da tua igreja cresça, as chances de que ele vá se voltar contra você, que ele vá se separar de você, é muito grande. Então, você tem que ter estrutura emocional para o dia do parto chegar.
Ou pro dia do dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá, né? O seu líder vai sair de casa. Então, ele vai procurar a turma dele. Então, sistemicamente falando, se você não sabe, né? Eu tô contando aqui essa treta, então houve essa separação agora da Igreja Quadrangular Brasil. Quem está insatisfeito com as lideranças, ou seja lá qual for a insatisfação, não precisa ser com a liderança, pode ser só um convencimento mesmo, não tem problema nenhum. Eles estão migrando para Foursquare, né? Alguns abrem o seu próprio ministério, mas existe um número grande de pessoas que está migrando para Foursquare, que é a igreja global, lá dos Estados Unidos, de onde tudo nasceu, onde tudo começou, tá? Sistemicamente falando, como que funciona isso? Se eu estou dentro de um sistema eclesiástico chamado Igreja de Evangelho Quadrangular Nacional, obviamente eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu lugar. Quem está acima de mim é maior do que eu. O que a regra sistêmica diz? Que o que está acima de mim, ele é mais importante. Porém, os mais novos têm prioridade. Então, enquanto eu ataco o meu líder, seja ele o líder nacional, seja ele o líder estadual, seja ele o líder regional, seja o superintendente, eu vou causar um problema no sistema. Esse sistema ele vai adoecer para que através dessa doença, que pode ser uma traição, pode ser uma divisão, pode ser várias coisas ruins, o sistema ele vai tentar voltar para o centro, tá? E qual seria a forma mais acertada? Nós vamos ver lá no final do vídeo, quando eu passar pelos três itens aqui, né? Então, sistemicamente falando, você pode sair de uma igreja e montar a sua? Pode. Você pode sair da sua igreja e ir para uma outra, que nem aqui, sair do nacional e ir para a internacional? Pode. Qual que é o problema? As pessoas fazem isso da forma errada. Como? Ferindo a hierarquia, os princípios de hierarquia e às vezes ferindo o de pertencimento. Como que eu vou ferir o de pertencimento? Porque são 3 regras sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Na questão do pertencimento, quando eu saio e desejo que tudo vá por água abaixo, eu estou tentando excluir aquele que veio antes de mim. Quando eu desejo que o chefe máximo caia, eu estou desejando algo contra alguém que está acima de mim. Também estou ferindo a hierarquia, tá? Então, se você está dentro de um sistema, obedeça a regra do sistema. Ah, Violeta, mas a regra não é clara ou a regra está causando dano para mim ou para minha membresia. Esse dano ele é real? Ou esse é um dano percebido, tá? Mesmo sendo um dano percebido, você pode separar. Como que você não pode? Qual é o momento do erro? E aqui nós vamos agora partir para o segundo quesito, que é como diminuir os danos. Primeiro, sistemicamente falando, vamos imaginar a Igreja Evangélica Quadrangular. Mário de Oliveira é o topo. Ele é o topo da cadeia, tá? Se eu atacar esse cara, eu vou me ferrar. Se eu atacar o superintendente, eu vou me ferrar. Se eu atacar o líder estadual, eu vou me ferrar. Como? Eu planto ali alguma coisa, uma semente, que essa semente ela vai florescer em algum momento e essa erva daninha vai encher o meu saco. Quer ver um exemplo? Eu falei pra vocês que aquele sujeito tal do Leonardo, eu não lembro o sobrenome dele, que eu falei que ele estava fazendo uma coisa certa da forma errada. E em algum momento a família ia pagar. Mas não deu muito tempo. 3 meses depois ele divorciou e ele foi parar internado com problema no rim. Violeta, você tá querendo dizer que ele recebeu uma retaliação do inferno, do diabo? Você jogou praga nele? Será que não foi a praga de todo mundo que não gostou do movimento que ele fez e jogou em cima dele? Não. Ele simplesmente quebrou a regra de hierarquia. Ele tentou se colocar, mesmo que na boa intenção, ele tentou se colocar acima de alguém que era maior do que ele no sistema. E aí o que aconteceu? A saúde paga, o casamento paga, os filhos pagam e assim sucessivamente. Ah, mas você não conhece a história dele. Eu não preciso conhecer.
Ah, porque ele já tinha uma medida protetiva, porque ele isso, porque ele aquilo. Tá, então por que estourou só agora, depois que ele começou esse movimento? Sendo que no começo do movimento ele aparecia todo ursinho pimpão com a esposa falando sobre isso, e do nada a esposa resolveu que aquilo lá não fazia parte do desejo dela, que não era o objetivo de vida dela. Acho que começaram a entrar em discussão, eu não sei a história. Mas o lance aqui, se separaram brigando, e aí o pior de tudo, tudo documentado na internet. Pra quê? Pra que todo mundo visse. Foi intencional que todo mundo visse isso? Não, é para vocês verem como que toda vez que você bate no sistema, o sistema bate em você. Beleza? Então eu tenho que ficar embaixo? Não, você não precisa, mas tem que fazer certo. Como? Não ferindo o pertencimento, ou seja, não querendo excluir. Desejo que o Mário morra, vai se dar mal. Desejo que o superintendente morra, vai se dar mal. Desejo que o superintendente fique doente e aconteça alguma coisa, vai se dar mal, tá? Isso é típico do que? Comportamento vingador. Dentro do processo terapêutico, eu ensino para vocês o triângulo dramático: a vítima, o vingador e o super-herói. Nós triangulamos nesses sentimentos o tempo todo. Às vezes nós nos vitimizamos, e se você analisar, por que você saiu da igreja? Porque você vê, a gente ora, a gente jejua, a gente se consagra, a gente se santifica para ficar sob a batuta, o cuidado ou a cobertura espiritual de um pastor que tem várias acusações, que ele ficou falando umas pregações que sem pé sem cabeça. Ó, a vítima, eu sou vítima do sistema, eu sou vítima do pastor, eu sou vítima... E aí ele faz o quê? Mas Deus vai fazer justiça em algum momento, porque ele tá perseguindo fulano, ciclano. Você vê, ó, já teve até essa divisão. Ó, passei pelo vingador. Então eu vou separar, porque eu não vou deixar minha igreja passar por esse perrengue, porque a gente tem que... Super-herói, querendo salvar a gente que nem tá querendo ser salva, tá? Se faz muito sentido para você não estar debaixo da batuta dessa liderança, saia. Como? Um dos mecanismos que você usa para não colher coisas ruins, né? De uma cisão dessa, de uma separação dessa, nunca desonre a fonte. Isso é um princípio. Porque se você desonra a fonte nesse lugar, na hora de sair de uma denominação, você vai ter uma tendência a desonrar a fonte, que é o quê? Pai e mãe. Desonra pai e mãe, vai ter uma tendência a desonrar a fonte anterior, que é quem? É Deus. É um princípio. Consegue entender? Toda vez que você quebra princípio, gera um transtorno. Captaram? Então, não falar mal da liderança que ficou para trás. Primeira coisa, quero sair. Posso sair? Pode. Como? Não falo mal de ninguém. Nem de quem disse, de quem não disse, de quem ficou, nem dos membros que quiseram ficar, nem da liderança que ficou para trás. Quando você fala mal de um líder, ou fala mal de alguém que está acima de você, dentro da tua casa ou dentro da tua igreja, o que você está fazendo é plantando uma sementinha de desordem e de discórdia. Eu sou de uma família pastoral, gente. Eu cansei de almoçar e jantar, não na minha casa, na casa, né? Quando juntava todos os pastores. Minha mãe foi pastora só quando eu tinha 18 anos. Então, na minha infância, na minha adolescência, eu não vivi isso. Mas eu vivia nos almoços em família. Sentavam para falar sobre problemas da igreja. E falando sobre problemas da igreja, sobre o irmão tal, sobre o líder tal, sobre o pastor tal, sobre o superintendente tal, sobre o líder estadual tal. Na tentativa de falar o que essas pessoas estavam falando de errado, na verdade, eles estavam plantando uma semente de discórdia no coração das crianças. Por quê? A criança, principalmente, e o pequeno na fé, ou as pessoas de pouco entendimento, elas vão ter dificuldade de processar essa informação, dando um juízo de valor correto para as pessoas envolvidas. Consegue entender? Então, eu não pego a irmãzinha lá, que senta no último banco, eu não pego um líder que tem o sangue esquentado e comento com ele essas problemáticas internas. Ele não tem condição de digerir isso. E como ele não tem condição de digerir, o que ele faz? Ele gera
raiva, indignação, ódio, principalmente se ele gosta de você, pastor. Por quê? Porque se você falou, tá falado. Se você falou, é regra. Se você falou, você tá certo. Consegue entender? Ele não consegue fazer essa valoração. Alguns conseguem, mas a minoria. E dentro de casa, a mesma coisa. Então, não é à toa que muitos filhos de pastores, eles crescem e eles ficam como? Indignados com a igreja. Porque o que esses filhos não veem nos seus pais, nem nas suas lideranças? Coerência. Coerência. Por quê? Porque se o seu inimigo bater na tua face, você oferece a outra. Porque você precisa perdoar 70 vezes 7. Porque você precisa ser o mensageiro da paz. Só que dentro de casa só fala de guerra, só fala de beligerância, só fala mal dos outros, só aponta o erro do líder. Consegue entender? A verdade, eu não posso falar nunca. Nunca não, mas às vezes você tá exagerando, certo? Outro ponto. Não tome posse daquilo que não é seu. E aqui eu preciso abrir um parênteses, eu preciso abrir um colchete, eu preciso abrir um baú, sei lá. O que eu preciso fazer? Porque aqui nós temos uma faca de dois gumes. Eu entendo que você, como pastor, às vezes, o pastor come o pão que o diabo amassou no começo da obra. Entendeu? Ele enfrenta vizinho. Minha avó foi pastora. Eu lembro da vizinhança brigando com ela, gritando com ela, porque colocaram a igreja era um barracão, numa zona que não tinha casa em volta, mas tinha um hotel. E era briga constante com aquelas pessoas, né? Então, a minha avó ficou sem comer para construir igreja. E talvez isso seja o que tenha acontecido com você, ou com seus pais, né, que são pastores. Então, imagina você construir tudo isso, sabe? Atender gente, ir atrás do casal que brigou, da irmã que tem o filho drogado, de fazer ato fúnebre no dia do aniversário do teu filho. Tudo isso é trabalhoso, mas isso é inerente à sua função, já que você escolheu ser pastor. Só que, embora você tenha tido todo esse trabalho, estatutariamente, a igreja não é tua, o prédio não é teu, a bateria que foi comprada com a campanha de oração, com os envelopes que você distribuiu, não são teus. E como que chama isso? Apropriação. Sistemicamente falando, quando você toma para você algo que não é teu, você fere a terceira regra sistêmica, que é a regra do equilíbrio nas trocas. Mas beleza, que equilíbrio, sendo que eu trabalhei? Não, bem, não foi você que trabalhou. Não foi você. Foi a instituição que você representava. Quem é você na fila do pão? Você representava aquela instituição. Por representar aquela instituição, você se colocou debaixo daquelas regras. E se colocando debaixo daquelas regras, você se torna obrigado a obedecer essas regras, sejam justas ou injustas. Assim como o povo lá no Velho Testamento. Moisés fala assim, olha, vocês vão obedecer? Nós vamos obedecer tudo, Deus. Eles não tinham condição naquele momento. O que aconteceu? Morreram no deserto. Oh, Deus, abre o coração dessas pessoas e a mente, e os olhos e os ouvidos e bota bastante açúcar para eles escutarem o que eu tô falando. Beleza? Mas você é uma terapeuta, o que você é? Justamente porque eu sou terapeuta, estou abordando isso. Por quê? Todas essas questões, todas essas quebras sistêmicas, elas vão trazer problema no seu emocional. Então, aquele pastor, ele ficou doente, por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, porque o diabo enfiou o garfo na bunda dele? Não, porque ele quebrou princípios. Quebrando princípios gera transtorno. E ele já era, acho que é o segundo casamento dele com essa mulher que ele se divorciou agora. Agora eu te pergunto, um pastor que está no segundo casamento e agora tem o segundo divórcio, alguma coisa aconteceu lá atrás, todo lugar que tem repetição, excesso de coisas ruins, temos um problema ali para ser resolvido. Alguma coisa precisou ser resolvida na vida desse sujeito, ele não resolveu. Vai estourar onde? Tudo isso. Quebrou regra sistêmica? Pronto, virou um bololô. Acabou com tudo. Então, não tome posse, porque o que tem acontecido? Os pastores, eles saem da igreja e eles levam consigo o povo. Ok,
Você é pastor dessas ovelhas. Só que estatutariamente você não é dono da igreja, você não é dono dos bancos que esse povo comprou, porque eles saíram de uma denominação, foram para outra. Sistemicamente falando, qual seria o movimento correto? Galera, quem quer ir comigo? Eu vou me reunir lá na rua do Junqueira, número 789. Estou lá esperando quem quiser. E vai recomeçar do zero. Não é do zero, porque você tem alguns membros, ou a maioria dos membros com você. Não é do zero, porque você tem know-how, ou seja, você tem experiência suficiente para fazer esse negócio crescer. É a mesma coisa que pegar um milionário, tira 1 milhão. Ai, que Batista! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que Batista! Ai, que Batista entrou numa roubada financeira. O que aconteceu? Ai, que Batista chegou a falir. E agora, o que a Ike Batista está fazendo? Com toda a fortuna de volta. Porque uma vez que você sabe fazer 1 milhão, você sabe fazer 2. Uma vez que te tiram esse 1 milhão, você já sabe o caminho para fazer 1. Assim como você que, né? Você nem te tiraram, você escolheu sair. Será que o Deus que você serve não é suficiente para honrar você na próxima jornada? E é o que tem acontecido. Esses pastores, eles entram com processos judiciais para se manterem, pegar o templo para si, pegar o que está dentro, cadeira, som, equipamentos, para si. Tem um desequilíbrio nas trocas. Por quê? Por causa da lei, entendeu? Sistemicamente falando, isso não é correto. Isso vai trazer problema para a sua saúde, vai trazer problema para suas finanças, para suas relações e para sua sexualidade. Não é incomum o pastor que fez essa separação se ver ou ele doente ou alguém doente da família. Problemas financeiros. Consegue entender? Por quê? Porque toda vez que você quebra um princípio, o sistema vai bater em você, né? E aí, outra coisa, pense nos irmãos que estão ali que são menos providos de inteligência. Eles têm condições de digerir toda essa briga. Então, sair desse lugar, sair desse lugar com o mínimo de explicações possíveis, talvez seja o caminho mais acertado. Mas, sem justificar, estou saindo porque o presidente isso, o presidente aquilo, porque ele é criminoso, porque ele é não sei o que, não sei o que. Essas pessoas têm... Elas têm condições de digerir isso. Numa dessas, de repente, você até perca pessoas. Por quê? Nossa, eu não sabia que o presidente era isso. Não sabia que o presidente era acusado disso ou daquilo. Ah, Violeta, você está defendendo o presidente nacional? Não. Até porque, né? Não sei se dá para defender. Mas eu pergunto, e você? Quem é que defende você daquilo que o sistema vai trazer de ruim por você ter quebrado algumas regras? Estruture todos os seus passos sempre pela razão e nunca pela emoção. Por quê? Do que eu tô querendo dizer? Que história é essa, Violeta? Entre emoção e razão. Às vezes você já é um pastor que já passou humilhação, que já passou vergonha, que já foi em convenção obrigado a pagar, obrigado a ir, obrigado a comparecer, chegou lá, algumas pregações não foram das melhores. Às vezes você enfrentou desentendimento na hora de pagar taxas. Tem um casal de pastor que eu conheço já de idade, na casa dos 80 anos, foram pastores a vida inteira. Ele vira e fala assim pra mim, você vê, a igreja não cuida dos seus pastores, porque agora nós estamos velhos e jogados às traças. Nós nem ao menos temos o nosso nome na lista de entrada das reuniões ministeriais da região. Sabe, é muito triste ver um casal, um homem e uma mulher de 80 anos, que está esperando esse lugar de aprovação. E você sabe por que eles pensam dessa forma? Porque eles foram pastores, não conseguiram ajuntar patrimônio, não conseguiram comprar a própria casa. Sabe, tudo deu errado. E agora eles não têm nem respaldo da igreja, malemar da aposentadoria do governo. Parece que Deus não viu, não olhou para essas pessoas, para esses dois.
né? Não, mas minha fé é inabalável. Tá, mas olha para o teu resultado. Seu resultado não é um bom resultado. Alguma ou algumas quebras sistêmicas ocorreram lá atrás, sabe? Então, quando você tá com a sua emoção machucada, com a sua alma machucada, as chances de tacar o pau no gato, entre aspas, ou seja, de falar mal da liderança, de ser a favor das divisões, e eu quero dividir não porque tá ruim só, eu quero dividir para ver o pau torar. Quando você age pela emoção, as chances de você se vitimizar, querer se vingar, ou querer mostrar para todo mundo que você é mais forte do que os outros, é muito grande. Quando isso acontece, é sinal que as suas emoções estão machucadas. Suas emoções machucadas vão desorganizar a tua casa e a tua saúde, as tuas finanças e a tua sexualidade e, às vezes, tudo ao mesmo tempo. Violeta, como que eu faço para me blindar de tudo isso, afinal? Terapia, né? Faz terapia, meu bem. Venha para a terapia. Por quê? Porque você cuida do seu emocional. Aprende a olhar para o teu emocional, né? Cuida da tua saúde mental. Se blinda de situações que vão te trazer um dano. Pô, você sabe que você vai pra convenção todo ano e você fica puto da vida com as coisas que você vê lá. Pô, então não vai. Ah, mas eu preciso ir. Pô, então você se prepara emocionalmente para entrar por aqui e sair por aqui. É possível? Não sei. Olha para os erros do passado e se pergunta: como posso fazer diferente? E tem um detalhe. Tem pastores que eles estão se desconectando da quadrangular, mas eles dizem que tem um projeto no coração de uma igreja onde cuide das famílias. Sinceramente, uma igreja que esteja focada em cuidar de famílias. Dá para você sair de uma estrutura X e ir para uma estrutura 2X cuidando de famílias? Provavelmente não. Ah, não, eu quero que a minha igreja seja grande, que nem tem um pastor aqui na minha cidade, que a igreja dele explodiu durante a pandemia. Aliás, ele nem tinha igreja, era tipo uma célula na casa dele, virou uma igreja. Só que a igreja dele hoje, estruturalmente falando, eu acho que é a maior da cidade, talvez da região. Uma das maiores da região. Não, da região não, porque tem igreja grande por aqui. Mas na cidade, toda vez que tem algum BO, vira e mexe uma chuva, uma enchente, o QG de socorro à população é lá. Eles têm trabalhos para a comunidade, eles têm trabalhos assistenciais. Então, escolha o que você quer. Você quer uma igreja que vai cuidar do interno ou você quer uma igreja que vai cuidar do externo? Violeta, eu quero as duas coisas. Inicialmente não dá. Você tem estrutura, primeiro, mental. Você cuida bem da tua cabeça, você cuida bem da tua família, seus filhos estão ok, a saúde, o dinheiro. Se amanhã você inventar de ir para Bahia, você tem dinheiro para comprar uma passagem de avião? Se a resposta é não, então para que você quer se meter em encrenca? Ai, Violeta, mas ministério não tem nada a ver com dinheiro. Deus dá sabedoria para essas pessoas, por favor. O dinheiro, ele desempata muita coisa na nossa vida. Então, olha para aquilo que você deseja e já direciona. Eu saí para quê? Saí para ser diferente. Diferente o quanto? Diferente como? É na estrutura, é na forma de falar, é na forma de agir, é na forma de atender. O que eu vou fazer? Vou cuidar de família, vou cuidar de assistencialismo. Inclusive, se você é uma pessoa tendenciosa a assistencialismo, se você tiver dependência emocional, você tá ferrado. Por quê? Dependência emocional transforma o assistencialismo numa arma de autodestruição, porque de uma forma sutil, você ajuda todo mundo e ferra a pessoa mais importante do mundo. Quem? Você mesma. Pois é. Terceira forma de se blindar. Cuida da tua casa. Da tua esposa em primeiro lugar e dos teus filhos. Então, o núcleo familiar, ele é importantíssimo, porque aquilo que você é no núcleo familiar vai ser espelhado
no teu ministério, na tua membresia, tá? Então, como que eu faço isso? Vai fazer mentoria, inclusive em abril de 2026 agora, teremos mais uma mentoria, Ministério em Fúria. Convido você para participar. Você que é pastor, você que quer ter um ministério de resposta, você que quer entender a tua cabecinha, melhorar e fortalecer a tua família, esse lugar é para você, tá? Quarto, conheça o estatuto da igreja que você está se metendo. Ou entenda sobre o estatuto. Uma assessoria jurídica é importante, né? Tem algumas coisas, alguns BOs aqui, não dá para eu falar nesse vídeo, que existem lacunas em certos estatutos e você precisa entender isso, porque também, né? Você sair e levar tudo da igreja que você está deixando é certo? Não, mas também você entende que não é certo você trabalhar e o trabalho, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho financeiro, material, ficar na mão de outra pessoa, é justo? Falando assim, não é justo, mas por causa do estatuto é permitido. Consegue entender? Então, como que eu me blindo disso? Como que eu me blindo? Vocês querem uma aula sobre isso? Acho que talvez só no treinamento Ministério em Fúria ou na mentoria que vai ter agora. Não. Eu tenho um treinamento que chama Meu Ministério. Isso é um treinamento gravado. A mentoria vai ser ao vivo, tá? Segundo não. Sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto, aprenda sobre finanças pelo amor do Pai. Aprenda a gerir, aprenda a aumentar, aprenda a trazer recursos para si. Por quê? Porque não tem como você fazer a obra no reino de Deus sem dinheiro na mão. Não é materialista isso, Violeta? Diz você. Se qualquer curso como chama aquilo? Missionário? Escola missionária? 2.000, 3.000, 7.000. Ah, eles são mercenários? Não! Eles têm uma estrutura, eles têm comida, eles têm os pregadores, né? As pessoas que vão lá. Então, entenda, dinheiro é importante também. É importante. Não adianta você só jejuar e orar. Ah, mas eu conheço o fulano que quando ele ora, Deus manda provisão. Ele é no meio de 100.000 pastores que passam fome e deixa de comprar uma roupa nova para o filho, alguma coisa para a mulher, porque tem que pagar taxa, porque tem que pagar aluguel, porque tem que pagar energia, porque tem que pagar o conserto do baixo. Consegue entender? Ou eu tô ficando louca? Eu sou louca? Tô falando alguma mentira aqui? Você que é líder, você que é pastor, porque esse vídeo é para pastor, principalmente pastor da Quadrangular. Tá certo isso? Tô louca? Não? Não, né? Acho que não. Sétimo. Se você escolher ser o rei do seu ministério, ou seja, tá, eu vou sair, não vou para Foursquare, eu vou abrir o meu próprio ministério. E sair brigado, né? Nessas condições que você sai, ou brigado ou falando mal, espere para que alguém faça isso com você no futuro. Mas, Violeta, isso não é uma dica para eu me blindar. Ah, mas lógico que é. Se você sai falando mal, se você sai querendo brigar, se você sai querendo levar as coisas... Tá certo tudo isso? Não tá, gente. Desculpa dizer isso pra vocês. Pode parecer que eu tô puxando sardinha pra Quadrangular normal, mas não é. É a mesma coisa você falar mal da Igreja Católica. Sabia que você não pode, sistemicamente falando, você não pode falar mal da Igreja Católica? Por quê? Porque a Igreja Católica, ela veio antes da protestante. Ah, eu quero falar dos reformados. Você não pode falar mal dos reformados. Porque os reformados vieram antes dos reteté. Consegue entender? Porque todos eles fizeram parte, fazem parte da nossa história. A mesma coisa que eu falar mal do meu avô, da minha avó. Falar, eu amaldiçoo o meu avô porque ele foi um canalha. Tá errado, o nome disso é exclusão. Você tá excluindo alguém que faz parte do seu sistema. Então, se você sai nesse sentido, espere, algum momento, essa semente que você planta lá atrás, ela volta. Mas, Violeta, mesmo eu saindo, obedecendo, me cuidando de mim, não. Tô dizendo, se você não olha para você, se você não cuida das suas emoções,
se você não tenta se tornar o melhor pai, o melhor marido, não cuida do seu núcleo familiar, não, em algum momento esse quadro vai se repetir na sua vida. Conseguiram entender? Comenta aqui embaixo se você é da quadrangular ou se você é um apaixonado por fofoca ou se você veio só para aprender, tá? Comenta aqui. Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar com o seu pastor quadrangular preferido e os não preferidos também, tá bom? E eu espero vocês para um próximo vídeo. Lembrando que toda segunda e toda quarta, no mês de março, temos live ao meio-dia. Toda sexta-feira temos um vídeo gravado. Então, espero vocês no vídeo, espero vocês na live, espero vocês na sala de aula, espero vocês na mentoria, eu espero vocês no céu, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.